Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Lembrando, vocês do livro que está disponível nas livrarias que eu deixo o link à disposição, os links, na descrição embaixo ali para vocês darem uma olhada, se interessar. Para muitas pessoas é interessante, é uma ferramenta interessante. O primeiro livro, do Projeto Ouroboro, O Despertar, porque é um assunto urgente, talvez o assunto mais urgente que a humanidade tenha que encarar é o assunto despertar. Como eu ia dizendo anteriormente, no vídeo anterior, precisamos falar sobre muitas coisas que não são faladas. O nosso estilo de vida faz com que a gente fale de muitas coisas desnecessárias que nos levam a lugar nenhum. Melhor dizendo, até nos afastam de nós mesmos cada vez mais. Então, eu bolei essa nova série aí chamada Precisamos Falar Sobre os mais diversos assuntos. O assunto de hoje é o desapego. É um assunto que está sempre em voga. Aliás, como eu digo, nós precisamos martelar nesses assuntos a maior parte do tempo, porque, como eu ia dizendo no vídeo anterior, nós somos pequenos Davis contra Golias. Então, nós somos poucos em comparação com a grande mídia, em comparação com a cultura, em comparação com as tradições, em comparação com a matrix que a gente vive. São poucas pessoas, relativamente falando, martelando nesses assuntos que precisam ser falados, como é o caso do desapego. Porque o que acontece com a maioria dos temas relativos à espiritualidade, ao despertar, que é a mesma coisa, que isso aí é um assunto que tem que ser falado também, eu vou voltar nele quantas vezes forem necessárias. Um dos desapegos que a gente tem que ter é o desapego às palavras. A gente tem que ter uma compreensão básica do que uma palavra significa, porém a gente tem que colocar tudo em contexto. Nós temos que estar atentos ao que realmente está se querendo dizer por determinada palavra. Então, o que acontece? Ao longo dos milênios, sempre o poder dominante, sempre, usou um recurso malicioso, que é a desinformação, a distorção do significado das palavras. As palavras estão ali, porém, geralmente através das religiões, que era o modo de mídia antigo, que ocupava o maior espaço de divulgação de ideias, eram as religiões. Hoje em dia, em geral, mas principalmente as mídias, que cumprem com esse papel cultural de massificação de ideias. Então é muito fácil distorcer o significado das palavras. Hoje em dia acontece uma coisa muito comum, não é o tema, meu tema nunca é político, mas o que está se fazendo, por exemplo, com a palavra comunismo, que eu vejo por aí, é muito interessante. As pessoas não fazem nem ideia do que é comunismo, nem estou dizendo que tem... Aliás, na verdade a gente tem que fazer ideia sim, para saber. Ou a gente não quer saber, ou a gente quer saber. Agora, esse meio termo que existe aí, opiniões baseadas em não saber, em ignorância total sobre o assunto, então é que causa essa grande confusão. Mas a palavra comunismo, por massificação, como eu estava dizendo, de ideias, desde que surgiu a Revolução Comunista na Rússia, houve uma massificação no Ocidente tentando transformar essa palavra numa palavra de terror. E é assim que acontece. Então eu peguei uma das coisas mais modernas, que é a palavra comunismo. Muitas pessoas associam isso com demonismo,
que também é outra palavra que foi distorcida e que chegou aos nossos dias com um sentido completamente diferente do que ela tinha. E eu digo sempre que esse comunismo que existiu na Rússia foi uma artimanha para criar realmente um inimigo na humanidade, um novo inimigo, para que nós tivéssemos, para que o medo continuasse sendo disseminado e sustentado. Então, a maioria das pessoas não pensa o que significa essa palavra. Eu já vi ela em contextos assim muito infantis, é uma coisa fora do comum. Mas tem outras palavras, como eu falei, a palavra demônio, já falei disso, né, em outros vídeos, com a palavra Lúcifer, como o poder dominante modifica o sentido dessas palavras. A palavra heresia, a própria palavra heresia. Então, por quê? Porque o poder dominante não quer, obviamente, que as coisas mudem, porque sempre está bom para os dominantes. Então, os dominantes não querem que o status quo mude. Então, eles fazem de tudo, obviamente, para distorcer o significado das palavras. Então, o desapego assumiu a palavra desapego assumiu uma compreensão muito superficial. A maioria das pessoas acha que desapego é desapegar de bens materiais. Eu sou desapegado, não me apego a nada, no sentido de que me desfaço facilmente das coisas materiais. Mas esse aí é o apego mais superficial que existe. O verdadeiro apego é o apego à própria identidade, ao próprio eu imaginário. Se você pensar bem, esse eu ao qual a gente se apega, eu pertenço a determinada família, eu estudei tal coisa, eu trabalho com tal coisa, isso é o que eu sou. Esse é o pior apego, é o maior apego de todos. Não, perdendo só para o apego às próprias crenças, que estão dentro dessa construção do eu. O eu é algo que começa a ser construído desde o momento que nós nascemos. Então nós nascemos dentro de uma família específica que já vem com uma cultura própria, que já vem com um conjunto de crenças próprias, de ideias próprias sobre como o mundo é. Então a família nos passa inicialmente esse conjunto essa construção. É a família que constrói o nosso primeiro eu, depois vai aumentando, vai ampliando, né, para a sociedade em torno, a comunidade em torno, a escola, né, a própria religião dominante. Por mais que uma pessoa diga, eu não sou religioso, a própria influência, a correnteza, né, o meio onde ela nasceu, faz com que ela veja o mundo de uma determinada forma. Então, o verdadeiro desapego é o desapego desse eu imaginário, desse eu construído, condicionado ao longo de toda a vida de cada um de nós. Esse é o desapego mais difícil, juntamente com o desapego das crenças. É preciso muita coragem, é urgente isso, esse desapego. Então, se você começa a prestar atenção, outro dia, eu vou repetir, outro dia, né, eu gravei um vídeo falando sobre Deus, porque eu queria falar sobre a palavra Deus, sobre isso, o apego que tanto o crente tem um apego a essa palavra, quanto o ateu tem um outro tipo de apego à mesma palavra. E quando alguém tenta usar a palavra para explicar outro assunto, essas pessoas não escutam. Elas não ouvem, porque elas já têm um apego, uma ideia a qual se apegaram sobre o que é Deus. Esse crente, de acordo com a religião que ele professa, e o ateu, de acordo com a negação que ele tem. Então, ninguém ouve realmente o que está sendo dito, e isso é uma prova comum de se fazer. Já falei outras vezes, eu uso a palavra amor, né? Todas essas palavras vão ser temas dessa nova série, dessa nova sessão aí, precisamos falar sobre. Então, vamos fazer um vídeo falando sobre amor também, né? Se eu falo a palavra amor,
de acordo com o meu condicionamento, eu vou entender essa palavra de uma forma. E se eu mantiver o meu apego a essa palavra, eu não vou entender. Como é o caso, na maioria dos casos, quando se fala em amor, se pensa em romance, se confunde amor com romance. É a coisa mais comum. É uma influência principalmente aí do século XX, dos filmes hollywoodianos, é essa influência, né, em busca do amor. E as palavras, né, têm uma influência, a maior influência que nós temos para ficar presos na Matrix vem das palavras. Então, um grande amor, o meu amor, eu te amo no sentido, né, romântico. E quando os mestres falam de amor, ou quando os mestres falam de Deus, quando eles falam da verdade, eles estão querendo falar uma coisa totalmente diferente do que o senso comum ensina. Então, se não houver um desapego real, profundo, desse universo das palavras, se não tiver um desapego profundo daquilo que eu penso que é, daquilo que eu penso que eu sou, que eu imagino, daquele meu condicionamento, se não houver esse desapego, não há avanço, não há a chamada evolução, embora também seja uma palavra já um tanto distorcida. Nós tivemos aí recentemente também o advento do Espiritismo, e é bem interessante, também não é o tema aqui é o apego, mas eu vivi muito dentro dessa área de conhecimento humano, dessa nova área de conhecimento humano, e percebi que já existem muitas distorções de compreensão, muitos apegos de novo. Então, aquilo que era para ser a religião libertadora, digamos assim, acabou se tornando mais do mesmo. Por quê? Porque as pessoas se apegam. Nós nos apegamos aos nossos medos, embora a gente não perceba isso. Então, nós somos conduzidos constantemente, diariamente, condicionadamente, a tomar as nossas decisões baseadas nos nossos medos. Esses medos estão num nível normalmente um pouco mais inconsciente, e então a gente nem percebe. Por isso que é preciso entrar para dentro de si mesmo e conhecer todo esse funcionamento da nossa mente, porque as nossas decisões são tomadas com base em coisas que não existem, então em medos projetados, e isso faz com que a gente busque conforto, essa sensação de merecimento. Vou beber uma cerveja porque eu mereço, trabalhei pra caramba, eu mereço, vou comer um cheeseburger, vou comer uma pizza porque eu mereço. Essa coisa da autogratificação, a busca constante que nós temos da segurança e do conforto, são motivadas por esse medo profundo que a gente tem de ficar sem onde morar, de ficar sem ter o que comer, ou de vir a ficar sem eira nem beira, como se diz. Então, é preciso desapegar do medo. Só que na base de tudo isso, a base do desapego de qualquer outra coisa, não existe como desapegar de algo sem saber. Então, em primeiro lugar, não é lutar contra os apegos. Também não existe isso de lutar contra. Não podemos lutar contra nada. Quando a gente luta contra alguma coisa, a gente já perdeu a batalha. Tem que haver o conhecimento, tem que haver a compreensão. Eu tenho medo disso. Então agora eu sei que eu tenho medo disso. E a partir disso, não é preciso fazer nada mais. Existe um apego muito grande à ideia de que a gente tem que fazer. Então, o que eu faço? O que eu faço agora? E o senso comum é tão forte que o senso comum é outra palavra para falar de Matrix, é a mesma coisa. Cultura é outra palavra para a mesma coisa. Sistema é outra palavra para a mesma coisa. Mente é outra palavra para essa mesma coisa. Então, usei várias palavras agora para me referir à Matrix, que é o senso comum. O senso comum é muito forte, é muito potente, porque, como eu disse, ele começa a ser injetado nas nossas veias desde o momento que a gente nasce.
isso é assim, aquilo é assado dentro de uma determinada cultura. Agora basta a gente olhar para o Oriente Médio, basta a gente olhar para a China, para a Índia, que a gente vê que cada localidade tem a sua cultura própria e vê o mundo de acordo com essa cultura. Então quem é que está certo? Ninguém, obviamente. Aí precisa haver o autoconhecimento, porque é na individualidade que a gente consegue compreender, no silêncio, outro tema importantíssimo também de se falar nessa sessão aí. Precisamos falar sobre silêncio, né? Tem tanta coisa que a gente precisa falar, porque essas coisas não são faladas. E quando elas são faladas dentro de uma ótica do apego, dentro de uma ótica condicionada. Então, dentro da religião, por exemplo, qualquer religião, dentro de uma determinada religião, vai se falar de amor com a ótica professada por aquela religião. Então, esses condicionamentos nos impedem de falar sobre amor. Por quê? Porque as pessoas estão apegadas ao seu meio cultural. As pessoas estão apegadas ao senso comum. As pessoas estão apegadas à sua identificação com determinada coisa. Então, a grande sacada do desapego, é claro que primeiro talvez precise se passar pela superficialidade, né? Quebrar aquela barreira de gelo em cima e para poder penetrar em águas mais profundas. Então, primeiro a gente exercita o desapego material, até que a gente se dá conta, epa, mas não era isso. Porque o meu apego material, ele tem raízes mais profundas. Ele está abaixo dessa camada de gelo, que é no inconsciente, que são meus medos. Então eu sou apegado a determinada coisa por causa desses medos lá escondidos e tal. E tudo está tudo praticamente, me fugiu a palavra, socado, né? Entulhado, essa é a palavra. Está tudo entulhado nos meus condicionamentos, os quais eu tenho que conhecer para desapegar. Então o verdadeiro desapego é o desapego de si mesmo, mas primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo para saber a que desapegar. E era isso por hoje. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, é muito bem-vinda, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!